Graça e paz, meus queridos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Que saudade que nós estamos de todos vocês. Saudade de estarmos juntos lá na nossa igrejinha, louvando e adorando o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje quero falar sobre algo muito importante com os amados. Falar sobre uma atribuição, um encargo que nós tivemos e nós não podemos esquecer. Mas antes de falar sobre isso, vamos orar? Aí onde você está, eleve seu espírito em oração ao nosso Pai, que está no céu, está cuidando da gente. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Se concentre agora nas coisas do alto. Senhor nosso Deus, querido Pai, louvado e engrandecido seja teu nome, Senhor. Nós queremos te agradecer, Pai, porque até aqui o Senhor tem cuidado de nós. Ainda que o mundo esteja uma loucura com essa doença, Pai, até aqui o Senhor cuidou de nós, Pai. Nós não temos palavras para te agradecer por esse tão grande amor que o Senhor tem por nós. Mesmo sem merecermos, o Senhor tem esse carinho, esse cuidado por nós. Que teu Espírito Santo nos ensine sobre a tua palavra, sobre o que o Senhor quer da nossa vida e o que façamos com o que o Senhor deu para nós. No nome precioso de Jesus. Amém. Amém. Deus seja louvado. Muito bem, irmãos. Então eu queria que os irmãos abrissem a Bíblia de vocês em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 14. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 14. Estou com a tela do computador bem na minha frente, um pouquinho mais abaixo aqui, então vou estar sempre lendo com a cabeça um pouco mais baixa, para estar acompanhando também a leitura. Diz assim o texto da palavra de Deus: guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em nós. Olha a responsabilidade que nós temos. Vamos tentar entender sobre o que é isso. Guarda o bom depósito. São termos bancários. Nós temos bancários na igreja. Os bancários entenderão, mas eu quero que todos entendam sobre esse bom depósito. Deus nos deu algo importante e deixou com nós esse algo importante. E nós não podemos ficar parados com o que Ele nos deu. Nós vamos ler vários textos para tentar compreender essa mensagem de Paulo sobre guardar esse bom depósito. E esse bom depósito é o Espírito Santo. O depósito que está em nós é o Espírito Santo. Então, no direito civil, o depositário é a pessoa que recebe alguma coisa, recebe ou uma quantia em dinheiro, ou recebe até uma pessoa para guardar, para ser o guardador disso que recebeu. Só que ele tem a obrigação de restituir quando quem de direito cobrar, o dono cobrar, ele tem a obrigação de restituir. E caso o depositário ele não restitua, ele é enquadrado dentro da lei, ele é chamado de depositário infiel e ele é processado civilmente no Código de Processo Civil. Jesus ele falou algumas vezes em algumas parábolas sobre esse depósito, sobre a responsabilidade que nós temos e nós temos que levar muito a sério, porque o resultado final ele é muito importante para mim, para você, para todos nós, é muito importante.
Eu queria ler então Mateus 25, do 14 ao 30. Os irmãos conhecem bem esse texto, é aquele texto que fala dos talentos. E o final ele revela muito sobre a responsabilidade de quem recebeu o talento, de quem recebeu um dom, de quem recebeu o Espírito Santo, que está em nós, está em mim, está em você, e nós temos algumas responsabilidades. Não é para simplesmente guardar o que você recebeu e ficar guardadinho aí com você. Não é isso. Tá? Mateus 25, do 14 ao 30. Tá? Eu vou ler rapidinho, porque é um texto já conhecido, que os irmãos já conhecem. Diz assim, ó: porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade. É Deus entregando os talentos para nós, os dons para nós, cada um conforme a sua capacidade. Ele foi dando o talento. Todos nós temos esses talentos. E ausentou-se logo para longe. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1, foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois veio o senhor daqueles servos e fez conta com eles. Já pensou, irmãos? Quando chegar esse momento, quando chegar esse dia que o Senhor voltar e fazer conta conosco sobre o que Ele deixou conosco e o que nós fizemos com o que Ele deixou conosco. Você tem o Espírito Santo de Deus em você e com isso dons e talentos. O que você tem feito com esses dons e talentos? Você já parou para pensar? Você já parou para pensar que você não pode ficar inerte, parado? Você não pode fazer como esse último que escondeu o talento e não fez nada com esse talento? Os 2 primeiros granjeou e conseguiu mais do que ele tinha. Conseguiu dobrar o que ele tinha. Mas teve um deles que escondeu. Qual desses somos nós? O que temos feito com os talentos que Deus nos deu? Temos trabalhado? Temos multiplicado esses talentos? Porque logo chegará o dia que o Senhor vai voltar. E quando esse dia voltar, assim como diz o texto, vai acontecer conosco também. Ele fez conta com eles sobre o que nos deu. E o texto ele continua assim, ó: então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhes outros 5 com eles. E o Senhor lhe disse, deixa eu voltar aqui só um pouquinho. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhes outros 5 talentos, dizendo, Senhor, entregaste-me 5 talentos. Eis aqui outros 5 talentos que granjeei com eles. E o Senhor lhe disse, bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Nossa, o que será isso, hein? Sobre o muito te colocarei, o que será isso? Você não almeja isso, irmão? Você não sonha com isso? Eu sonho com isso. Eu sonho com o céu, com tudo que eu não sei sobre o céu, aquilo que os olhos não viu, os ouvidos não ouviu, mas o meu coração, a minha mente fica assim, ó, borbulhando, querendo saber o que é essas coisas. Sobre o muito te colocarei. Entra no gozo, entra na alegria do teu Senhor.
E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos. Eis que com eles granjeei outros 2 talentos. Disse-lhe o seu senhor: Bem está, bom e fiel servo. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. O que recebeu 5 e fez mais 5 foi para um lugar, sobre o muito te colocarei. E o que recebeu só 2 foi para o mesmo lugar, sobre o muito te colocarei. Não sei como que está sua situação espiritual, os seus dons, os seus talentos, o que você recebeu é muito, é pouco. Isso é você e Deus. Isso é você e Deus. Mas dá para granjear mais. Dá para aumentar esses talentos aí. E sobre o muito, Deus vai te colocar. Assim como Ele prometeu nessa palavra. Assim como Ele falou nessa parábola. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Mas chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhaste. Irmão, muita gente pensa que o nosso Deus é um Deus duro, é um Deus sanguinário, é um Deus que não rejeita, que não aceita outros deuses e pensam de maneira distorcida sobre o nosso Deus. E como você pensa? Como que você pensa sobre o nosso Deus? Na parte do amor do nosso Deus, você acha que Ele é amoroso? Você acha que Ele é duro? Assim como esse servo aqui. Ele acha que o Senhor era muito duro, que ceifa onde não semeaste. Tudo é do nosso Deus. Tudo por Ele, tudo dele, tudo para Ele. Como assim ceifa onde não semeou? Se é tudo dele. Não temos nada nosso, é tudo dele. E atemorizado escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Ele devolvendo para Deus o que Deus deu para ele. Apenas o que Deus deu para ele. Respondendo, porém, o seu senhor disse-lhe: Mau e negligente servo. Sabias que eu ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o meu com juros. Olha aí, mais termos bancários aí. Essa mensagem, esse versículo 27 é um versículo bem chave nesse texto aí. Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia com juros. Deveríamos ter feito algo com os dons que Deus nos deu. Deveríamos ter produzido mais com os dons que Deus nos deu. E a parábola ela termina assim, ó: Tirai-lhe, pois, o talento, e dai-o ao que tem 10 talentos, porque a qualquer que tiver será dado, e terá em abundância, mas ao que não tiver, até o que tem ser-lhe-á tirado. Em outra versão diz que até o pouco que tem ser-lhe-á tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Eu não quero conhecer essas trevas exteriores. Eu não quero passar por essa situação de dor, de pranto, de choro. Eu não quero. Eu tenho que fazer algo melhor com os talentos que Deus me deu. Pensa sobre isso, irmão.
importante. Pensa sobre isso. De acordo com o ensino de Jesus, nós devemos guardar esse depósito que recebemos, não só guardar, mas também multiplicar esse depósito que Ele nos deu, a fim de que, quando chegar aquela prestação de conta que nós lemos, nós possamos devolver o valor que nos foi confiado, no mínimo com juros. No mínimo com juros. Nós sabemos bem o que é pagar as coisas com juros. O brasileiro conhece bem o que é pagar tudo com juros. Em Lucas capítulo 10, versículo 17. Lucas 10, 17. Se eu estou falando um pouco rápido, irmão, anota o versículo, ainda que eu vou ler agora, depois você lê com mais calma. Não só o versículo, mas o contexto, o que fala todo o texto acerca desse versículo, tá? Então, Lucas 17, 10, diz assim, ó: assim também vós, quando fizerdes tudo o que vos for mandado, dizei, somos servos inúteis, porque fizemos somente o que devíamos fazer. Foi nos dado uma missão, e você faz aquela missão que foi dada, e entrega o resultado daquela missão, e no final você recebe a seguinte mensagem: somos servos inúteis, porque fizemos somente o que devíamos fazer. Hoje, nos nossos trabalhos, os nossos patrões, os nossos gerentes, os nossos chefes, eles não aceitam mais que nós façamos apenas aquilo que foi pedido para fazer. Nós temos que mostrar algo a mais, nós temos que fazer algo a mais, nós temos que entregar aquilo que nos foi pedido e muito mais. Irmãos, é ainda sobre a mesma coisa que eu estou falando, é ainda sobre o que Deus nos deu. Não dá para entregar apenas do jeito que nós recebemos e depois receber a informação de que somos inúteis. Nós temos que granjear mais. Nós temos que produzir mais com o que nos foi dado. Para isso, nós temos que trabalhar mais na obra. Na onde nós estivermos, como nós estivermos. As igrejas estão se virando para colocar suas mensagens, suas pregações, para que o povo não fique sem a mensagem de Deus. Mas você também tem que fazer a sua parte. E ainda quando acabar esse problema dessa epidemia, nós sairmos dessa situação com a cabeça diferente, com pensamento diferente, com pensamento de que nós não sabemos o dia de amanhã. Nós somos muito frágeis e o nosso tempo é muito curto aqui na Terra. Nós temos que produzir mais e produzir urgente. Nós temos que trabalhar mais e fazer urgente, porque já passou muito tempo e nós não sabemos se teremos outra oportunidade. Então, nós vamos trabalhar mais rápido, trabalhar com um objetivo melhor, planejando melhor e sabermos que nós não podemos mais perder tempo na obra do Senhor, porque logo Ele vem. E Maranata, que venha mesmo. Muito bem. Avançando um pouquinho mais, nós temos a responsabilidade de guardar o depósito que Deus nos deu. Efésios capítulo 1, do versículo 13, versículos 13 e 14. Efésios 1, 13 e 14.
Vou falar de novo sobre depósito. Aquele valor que é depositado em uma conta. Foi depositado um valor em nossa conta. E o apóstolo Paulo aos Efésios, ele diz assim, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão adquirida, para louvor da sua glória. Eu gosto desse texto, né? Já citei várias vezes em várias mensagens, porque esse texto ele é revelador no sentido daquelas pessoas que ficam com dúvida se são salvas ou se não são salvas. Será que eu vou para o céu? Será que eu não vou para o céu? E aí, irmãos, esse texto ele diz tudo para você. Foi feito um depósito em você, que é o Espírito Santo. E esse depósito é o penhor daquilo que você vai receber. É a garantia que Deus está te dando de que você tem uma morada lá no céu. Olha, você já tem uma morada aqui no céu. Se não fosse assim, vou teria dito, diz o Senhor Jesus. Mas para você não ficar com dúvida, eu vou te dar uma garantia. E Ele deixa em nós o Espírito Santo. Irmão, você tem o Espírito Santo em você. Tem. Isso é uma garantia que Deus colocou em você, de que você tem um lugar lá no céu. Você já tem o seu espaço lá no céu. Sobre o muito te colocarei, Ele falou para você. Ah, foi comigo? Foi. Quem garante? O Espírito Santo. Promessa do Senhor. A palavra de Deus que não mente. Palavra de Deus que não falha. Colocou o Espírito Santo em você como garantia de que você vai para o céu. Eu fico feliz demais. É um valor pago adiantado em nós. Eu fico feliz demais, eu amo essa passagem. Essa passagem, ela me dá tranquilidade. Em momentos difíceis, eu passo com tranquilidade. Porque eu tenho uma garantia que... Sabe aquela frase que eu já disse algumas vezes? A nossa missão aqui na Terra, nosso trabalho, não ganha muito bem, não. Mas a aposentadoria é sensacional. É essa garantia que eu tenho, é essa tranquilidade que eu tenho. Queria ler mais um texto com os irmãos, que está lá em Efésios, capítulo 3, versículo 16. Diz assim, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com o poder pelo Espírito no homem interior. É mais um texto que afirma, que confirma que você tem o Espírito Santo de Deus quando você aceitou Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Foi isso que aconteceu com você. Você foi selado com o poder do Espírito Santo em você. Que maravilha! E o apóstolo Paulo, ele ainda fala mais coisas. Ele, em 1 Timóteo capítulo 6, 14, 1 Timóteo 6, 14, ele diz assim, que guardes este mandamento sem mácula, sem mancha, imaculado,
e repreensão até a aparição do nosso Senhor Jesus Cristo. Em outra versão diz assim, que guardes o mandato imaculado, irrepreensível, até a manifestação do Senhor Jesus Cristo. O que Ele te deu, guarda com você, não perca e ainda granjeia mais. Mas não perde o que Deus te deu. Não se desvie desse caminho. Não abandone este caminho. Não abandone o presente que Deus te deu, o dom que Deus te deu. Não abandone. Guarda este mandamento sem mácula. Guarda até a aparição do nosso Senhor Jesus Cristo, até que Ele volte. E Ele logo voltará. Em Apocalipse, capítulo 3, versículo 11, diz assim, eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Mais uma vez, Jesus pedindo para você guardar o que Ele te deu. Porque quando Ele fala guarda o que tens, não é nada material aqui da terra, viu, irmãos? Nada disso importa para Deus. Guarda o que tens é dentro de você. É o Espírito Santo dentro de você. Guarda. Guarda. Davi chorava, Davi orava, falando assim, nunca se afaste de mim. Nunca se afaste de mim. Porque ele sabia que se esse Espírito de Deus saísse dele, acabou. Acabou. Jesus lá na cruz, orando, quando ele diz, Pai, por que me abandonastes? Ele está falando uns salmos. Ele está repetindo lá uns salmos de Davi. Devido à importância de você não perder o que Deus colocou em você, o que você tem, que é o Espírito Santo. Guarda o que você tem, para que ninguém tome a tua coroa. Em Hebreus capítulo 10, versículo 23, o autor dessa carta diz assim, retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Quem te prometeu todas essas coisas? Quem te prometeu que no muito Ele vai te colocar? Quem que te prometeu uma morada no céu? Quem que te prometeu salvação? Quem que te prometeu vida eterna do lado dele? Essa pessoa, esse nosso Deus, Ele é fiel para cumprir o que prometeu. Hebreus 10, 23. Retenha firme a confissão da nossa esperança. E a nossa esperança é um dia morar no céu. É um dia voltar para o nosso lar. Aqui estamos só de passagem. Na verdade, lá é o nosso lar. Essa é a nossa esperança. Porque fiel é o que prometeu. Fiel é o nosso Deus que fez essa promessa para nós. E finalmente, um último versículo. Devemos ser depositários fiéis também. 1 Coríntios 4, versículos 1 e 2. Diz assim, que os homens nos considerem como os ministros de Cristo e despenseiros dos ministérios de Deus. E despenseiros dos mistérios de Deus. Além disso, requer-se dos despenseiros que cada um se ache fiel. Cada um se ache fiel significa que eu vou dar conta da minha vida.
A minha esposa vai ter que dar conta da vida dela. Eu não vou dar conta da vida da minha esposa. Deus vai fazer as suas contas comigo, mas Deus vai fazer as contas dele com ela. As minhas filhas, mesma coisa. Irmãos, cada um dentro do seu lar, cada um dentro da sua família, tem que ser um depositário fiel. Tem que ser um dispenseiro fiel, como diz a palavra. Sabendo que você vai ter que dar conta da sua vida. Não sobrecarregue o seu cônjuge. Não sobrecarregue ele. Não sobrecarregue o seu filho. Não sobrecarregue os seus pais. Não sobrecarregue os seus irmãos. Um ajudando o outro nessa obra. Um levantando o outro. Um fortalecendo o outro, mas sabendo que no final todos vão ter que prestar contas ao nosso Deus. Deus deu talentos, não foi para o casal, não foi para a família, ó, isso aqui é desta família, e aí a família toma conta. Não é assim. Ele deu um talento para você individualmente. E você individualmente vai ter que prestar conta desses talentos. Ajude o seu irmão, a sua irmã, o seu pai, a sua mãe, o seu filho. Ajude ele a desenvolver esses talentos, a granjear mais talentos. Não deixe só a responsabilidade com ele de fazer todas as tarefas, de educar as crianças, de corrigir as crianças, de ajudar o irmão. Um ajudando o outro, um levantando o outro, um fortalecendo o outro, é mais fácil. É mais fácil. Que o Espírito Santo de Deus possa revelar ainda muito mais dessa palavra no seu coração. Que nós possamos entender sobre a responsabilidade que nós temos em guardar esse depósito que nos foi confiado, que é o próprio Espírito Santo em nós, com dons e talentos. E nós vamos ter que prestar conta disso. Já se planeja. Já faz os seus planos para granjear mais para o Senhor. E que Deus seja louvado. Amém.